Vamos agora conhecer os objetos do tipo procedimento, que podemos definir em uma base de conhecimentos Genexus. Este tipo de objeto nos permite definir processos para acessar e navegar tabelas do banco de dados com diferentes objetivos. Por exemplo, podemos precisar navegar pelos registros de uma determinada tabela que atendam determinadas condições e, nesses mesmos registros, atualizar um de seus atributos com um valor específico. Ou navegar determinada tabela para imprimir todos os seus dados em um relatório PDF ordenados por algum critério. Ou ainda, definir qualquer processo específico em que necessitamos fazer buscas, cálculos, atualizações no banco de dados ou impressão de informações. Primeiramente, vamos definir um procedimento para imprimir todas as atrações turísticas da agência de viagens, listadas em ordem alfabética. Para isso, vamos criar um novo objeto do tipo Procedure, que chamaremos de Attractions List. Uma vez criado o objeto, vemos que Genexus nos posiciona em uma seção chamada Source. Aqui é onde vamos escrever os comandos e ordens que permitam ao procedimento cumprir com o objetivo para o qual foi criado. Em nosso caso, imprimir uma lista de atrações turísticas. Agora observemos essa outra seção chamada Layout. O Layout é o lugar destinado para desenhar a saída das informações, ou seja, onde especificaremos como desejamos visualizar nossos dados. É composto por elementos chamados Print Blocks. Dentro dos Print Blocks, incluiremos tudo o que desejamos mostrar. Podemos mostrar títulos, linhas, retângulos, imagens, assim como valores de atributos e variáveis. Para isso, arrastamos algum desses elementos dentro do Print Block. Observem que o layout já nos traz um Print Block automaticamente. Neste Print Block, podemos incluir um título, a data atual, etc. Também podemos incluir mais Print Blocks, como veremos. Pensemos agora como queremos visualizar nosso relatório. Assim, poderemos definir o desenho do layout. Poderia ser algo assim: uma imagem, um título, algumas colunas e todas as atrações turísticas, listadas em ordem alfabética. Observem que devemos mostrar dois conteúdos fixos: o título do relatório, com uma imagem, e o título das colunas, logo abaixo. Depois, a informação que desejamos ver, ou seja, as atrações turísticas, visualizadas linha a linha, já que queremos mostrar todos os dados que temos armazenados em nosso banco de dados. Poderíamos definir, então, 3 Print Blocks. No primeiro, incluiríamos o título do relatório e a imagem. No segundo, os títulos das colunas, com uma linha embaixo. E no terceiro Print Block, mostraremos os dados das atrações turísticas. Vamos começar, então, a definir isso. Podemos usar o Print Block que foi criado automaticamente quando criamos o objeto procedimento para definirmos o título e a imagem. Comecemos pelo título. Para isso, vamos até a Toolbox, arrastamos um controle Text Block, editamos suas propriedades e na propriedade Text escrevemos Attractions List. Modificamos também sua cor, sua fonte e o posicionamento onde queremos que apareça. Daremos a esse Print Block um nome claro, que represente aquilo que está mostrando. Então, acessamos as propriedades do Print Block, editamos sua propriedade Name e mudamos seu valor para Title. Incluiremos agora a imagem com avião, à esquerda. Para isso, arrastamos da Toolbox um controle Image e o soltamos onde desejamos colocá-lo. Observemos que se abre um pop-up que nos permite selecionar alguma das imagens existentes na base de conhecimento, ou incorporar uma nova, por exemplo, importando-a de um arquivo. Este botão nos permite explorar nossos arquivos e escolher uma imagem, que será criada como um objeto Genexus do tipo Image, com o mesmo nome do arquivo original. Daí para frente, poderemos utilizar essa imagem dentro da nossa KB livremente. Observemos que aqui podemos ter acesso a todas as imagens da KB, e entre elas está a do nosso avião. Agora, vamos criar outro Print Block, para incluir os títulos das colunas, com uma linha embaixo. Se pressionamos o botão direito do mouse sobre determinado Print Block e selecionamos a opção Insert Print Block, será criado um novo Print Block logo abaixo do que clicamos. A ordem dos Print Blocks no layout não é importante, já que não será necessariamente a ordem em que serão impressos. Podemos definir quando imprimir cada Print Block
no código que vamos escrever no source do procedimento. Veremos isso em breve. Agora, nesse novo print block, mudaremos seu nome para column titles e vamos incluir nele um text block para cada texto que queremos mostrar como título de coluna. Assim, da toolbox, arrastamos um text block e na sua propriedade text escrevemos ID. Adicionamos outro text block e na sua propriedade text colocamos o valor name. Agora outro text block para mostrar o texto country. E por último, um text block para o título foto. Posicionamos os controles onde queremos, podemos alinhá-los selecionando a todos e então selecionando esta opção. Por último, vamos incluir uma linha debaixo desses títulos de colunas. Para isso, acessamos a Toolbox e arrastamos um controle Line. Arrastamos de um ponto inicial até que se torne uma linha do tamanho que desejamos. Se agora, no Source, escrevêssemos os comandos para imprimir o primeiro print block e, logo em seguida, o segundo, esses espaços em branco mostrados abaixo seriam mantidos. Vamos reduzir os espaços do segundo print block. Está faltando agora adicionarmos o terceiro print block que havíamos falado, para mostrar os dados das atrações turísticas. Então, adicionamos um novo print block e o chamamos de Attractions. Como os dados estão armazenados em atributos, vamos novamente até a Toolbox, selecionamos um controle do tipo Attribute Variable e o arrastamos abaixo do título ID. Nesta janela que se abriu, escolhemos qual variável ou atributo queremos mostrar no controle. Vemos que, além de Today, existem outras variáveis do sistema que podemos utilizar num procedimento. Queremos que mostre o atributo Attraction ID. Filtramos por AT e assim o encontramos com facilidade. Alinhamos respectivamente à direita do título ID. O último controle selecionado é o que serve de referência. Vemos que este aparece destacado graficamente. Também podemos incluir atributos em um print block através do menu Insert, Attribute. Aqui aparecem somente atributos, e não variáveis. Nesse quadro, podemos escolher vários atributos de uma só vez. Depois que selecionamos Attraction Name, pressionamos a tecla Ctrl e clicamos também em Attraction Photo. Pressionamos OK, posicionamos os atributos debaixo dos títulos e incluímos Country Name da mesma forma. Alinhamos os atributos e removemos os espaços em branco do print block. Vamos colocar em negrito os títulos das colunas para que se destaquem. Selecionamos a todos de uma só vez e nas propriedades vemos que podemos aplicar a mudança na fonte para todos. Não nos demos conta de uma coisa: a foto da atração não poderá aparecer nesse espaço tão reduzido que deixamos para o atributo Attraction Photo. Temos que aumentá-lo um pouco. Já temos pronto o desenho de como queremos mostrar a informação no relatório. Agora falta escrever o código necessário para obter a informação correta do banco de dados e indicar que se imprimam os print blocks na sequência que desejamos. Vamos então à opção Source. A primeira coisa que queremos imprimir é o título do relatório. Então, escrevemos print title. Como as instruções que escrevemos no Source são disparadas de cima para baixo, essa instrução será a primeira a ser executada. Estamos indicando com ela que se imprima o conteúdo do print block de nome title, ou seja, o título do relatório. O comando print sempre deve vir acompanhado do nome de um print block definido no layout. Em seguida, desejamos imprimir os títulos das colunas. Então, temos que dar o comando para imprimir o print block column titles. Então, escrevemos print column titles. Com essas duas instruções, indicamos que se imprima a parte fixa do relatório, ou seja, a que não mudará de acordo com os dados, a que contém o título do relatório e a imagem do avião
e a que contém os títulos das colunas. Porém, agora precisamos imprimir as informações das atrações turísticas, que estão armazenadas no banco de dados. Para isso, devemos acessar a tabela física que tem armazenada esta informação, ou seja, a tabela associada à transação attraction. O comando que nos permite acessar uma tabela física é o comando foreach. A tabela física acessada é chamada de tabela base do foreach. Escrevemos então o comando foreach e ao lado attraction. Por que escrevemos attraction ao lado de foreach? Porque é o nome da transação cuja tabela física associada queremos navegar. E agora, já que queremos imprimir de cada atração turística o conteúdo dos atributos Attraction ID, Attraction Name, Country Name e Attraction Photo, escrevemos o comando para imprimir o print block Attractions, que os contém. Então, escrevemos print attractions. E em seguida, fechamos o comando foreach com a instrução end for. Pronto. Desta forma, indicamos ao GNexus que deve navegar a tabela física attraction correspondente à transação attraction. E como dentro do foreach invocamos um print block que contém atributos das tabelas attraction e country, aplicando o conceito de tabela estendida, para cada atração navegada acessaremos a tabela country city e através desta chegamos a country para obter o nome do país onde se encontra cada atração. Vamos executar para ver o resultado. Porém, primeiro temos que definir algumas propriedades necessárias para que se imprima um relatório com formato PDF. Para facilitar a visualização das propriedades, use a visão categorizada, não alfabética. Vamos às propriedades do relatório e na propriedade Main Program selecionamos True. Depois, na propriedade Call Protocol, selecionamos HTTP. Por último, temos que incluir a regra Output File na section de Rows, porque, como podemos ver, um objeto desse tipo também permite definir algumas regras, embora menos que numa transação. Então, selecionamos Insert Row. Completamos colocando o nome do arquivo do relatório, attractionslist.pdf, e em seguida, o formato que vamos utilizar, PDF. Salvamos. Agora já podemos executá-lo. E vemos que o relatório foi gerado, com o formato que definimos, e aparecem listadas todas as atrações turísticas que havíamos cadastrado, cada uma delas com o nome do país a que pertence e com sua foto. Voltemos ao GNexus. Aqui, denominamos a attraction como Base Transaction. E como dissemos antes, corresponde ao nome da transação cuja tabela física associada queremos navegar. No nosso caso, trata-se da tabela Attraction, com o mesmo nome da transação. E se a transação tivesse mais de um nível, como Flight, por exemplo, e quiséssemos navegar a tabela física associada ao segundo nível da transação, quer dizer, aos assentos do voo? A sintaxe nesse caso seria a seguinte, ou seja, o nome da transação, digitamos ponto, e depois do ponto, o nome do nível. Bom, a tabela física que o foreach navegará, assim como outras decisões que o GNexus toma, são mostradas na lista de navegação do procedimento. Esta lista é criada automaticamente durante a geração do procedimento, antes de ser executado. Em nosso caso, logo depois que pressionamos F5. No GNexus é mostrado como este acessa a informação do banco de dados. Vamos observar. Podemos ver que do lado de onde diz foreach está escrito attraction, para nos indicar que esta é a tabela base do foreach. Recordemos que o foreach percorre uma tabela física, por isso o nome attraction, que aparece na lista de navegação, é o da tabela física attraction, e não da transação base que tínhamos escrito no procedimento. GNexus utiliza essa tabela porque é a tabela associada à transação base que indicamos. Também nos indica que para ordenar o relatório de atrações, utilizou-se o atributo Attraction ID, que é a chave primária da tabela Attraction. Nos mostra também que percorreu todos os registros da tabela, pois começou pelo primeiro registro e a percorreu até chegar ao fim da tabela. Quer dizer que mostrou todas as atrações. E por último, nos indica que a tabela que navegou foi Attraction. E que deve acessar também a tabela Country. Para recuperar determinada informação,
já que no nosso relatório mostramos o nome do país. Voltemos agora ao source do procedimento. Uma coisa que havíamos deixado pendente é que as atrações seriam listadas em ordem alfabética, ou seja, por nome de atração. E isto fazemos simplesmente escrevendo logo depois do for each attraction a cláusula Order Attraction Name. Vamos agora executar o procedimento para ver isso. E vemos que agora as atrações turísticas estão ordenadas alfabeticamente. Se observamos a lista de navegação, vemos que demonstra isso. Por enquanto, não vamos tratar a advertência warning que a lista de navegação está mostrando. Agora, vamos observar algo interessante. É que GeneXus nos permite ordenar pelo valor de um atributo que não está na tabela Attraction, mas sim em sua tabela estendida. Vamos alterar o atributo do Order para Country Name. Este atributo não se encontra fisicamente na tabela base do for each, porém se encontra na tabela estendida da tabela base navegada. Portanto, podemos ordenar pelos atributos desta. Executamos o procedimento para ver o resultado. E vemos que agora saem listadas as atrações turísticas ordenadas pelo nome do país. Assim como incluímos a cláusula opcional order ao for each, a sintaxe do for each permite que agreguemos várias cláusulas e definições opcionais, como veremos. Por exemplo, o que aconteceria se na agência de viagens nos pedem que listemos somente as atrações turísticas da França? Somente adicionaremos ao comando for each uma cláusula chamada where, para que filtre e mostre unicamente os dados que cumpram com a condição desejada. Então, depois do comando for each, adicionamos uma nova linha e escrevemos where country ID igual a 2, já que sabemos que o ID da França é o 2. Pressionamos F5. No lugar de filtrar pelo identificador do país, podíamos ter escrito where country name igual a France. Salvamos e executamos outra vez o relatório, e vemos que o resultado é exatamente o mesmo. Se observamos agora a lista de navegação, vemos que já não se percorre toda a tabela Attractions. Como estamos ordenando por Country Name, para nos mostrar países de nome France, tem que percorrer somente uma parte menor da tabela, e não toda. É como buscar no dicionário a palavra France. Não buscamos em todo o dicionário, vamos direto ao F. Finalmente, atualizamos as mudanças no GeneXus Server. Antes de revisar tudo o que vimos, lembremos que o IDE de GeneXus é contextual, e isso significa que as propriedades que são visualizadas a partir da toolbox dependem do objeto e do lugar onde estamos posicionados. Se nos posicionamos no source de um procedimento, a toolbox mostra os chamados snippets, pedaços de código que oferecem a sintaxe geral das diferentes cláusulas e estruturas que podem ser utilizadas no source de um procedimento. Entre eles, existem comandos para controlar o desenho do PDF, como por exemplo, o header, que permite definir um cabeçalho que se repetirá em cada nova página da lista, ao contrário do título que colocamos, que só aparece na primeira página. Sugerimos que você pesquise na wiki de GeneXus todas as opções para o desenho de uma lista. Repassemos agora os conceitos aprendidos. O comando for each é utilizado para percorrer cada registro de uma tabela e fazer algo com a informação relacionada. Para isso, indicamos o nome do nível da transação cuja tabela associada queremos percorrer. A esta indicação de nível chamamos transação base do for each. E desse nível, GeneXus determinará a tabela a percorrer, o que chamamos tabela base do for each. O conjunto de atributos que estão entre o for each e o end-for devem pertencer à tabela estendida dessa tabela base. Até aqui, resumimos o que vimos até o momento sobre o comando for each. Através da cláusula order, é possível indicar o critério pelo qual iremos ordenar a informação devolvida pelo for each. Essa ordenação pode ser baseada em atributos da tabela base do for each ou de sua tabela estendida. Veremos ainda que podemos ordenar por um só atributo ou por vários. Por exemplo, se mostrássemos também a categoria da atração turística no relatório e quiséssemos ordenar pelo nome do país,
E dentro das atrações que são do mesmo país, pelo nome de categoria, escreveríamos ambos os atributos em sequência. Primeiro, country name, e em seguida, category name. Aqui, tanto country name como category name não estão presentes na tabela base Attraction, mas sim em sua tabela estendida. Para filtrar a informação devolvida pelo for each, se utiliza a cláusula where, onde especificamos a condição que deverão cumprir os registros para serem filtrados. A condição pode ser complexa, incluindo várias condições unidas por AND ou OR. Por exemplo, condição 1 e condição 2, que significa que ambas devem ser verdadeiras para que o registro seja filtrado. Condição 1 ou condição 2, que significa que se uma delas for verdadeira, já é suficiente para que o registro seja filtrado. Também podemos colocar várias cláusulas where, o que é o mesmo que escrever somente uma com as condições unidas por AND. Dentro do comando for each, em seu código principal, se escrevem os comandos que queremos que se executem, um após outro, para realizar passo a passo o que se deseja fazer com as informações do registro da tabela base que se está navegando no momento, e os associados por tabela estendida. Por exemplo, imprimir um print block. Assim temos, portanto, a estrutura do comando for each. O comando admite mais cláusulas e opções. Algumas serão vistas em outros vídeos, outras serão abordadas em outros cursos. Quando desenvolvemos uma nova funcionalidade em nossa aplicação, é necessário testar se o que desenvolvemos funciona conforme o esperado. É importante também testar novamente toda a aplicação após essa alteração, para garantir que o que já estava funcionando continue se comportando corretamente. À medida que a aplicação cresce, estes tipos de tarefas podem se tornar mais tediosos, pois cada vez mais coisas devem ser testadas, e também mais caras, pois cada vez consomem mais tempo. GeneXus nos ajuda, dando-nos funcionalidades para poder criar e executar testes automáticos, de modo a poder reduzir parte do trabalho manual de verificação. Os testes unitários nos permitem testar uma parte da aplicação de forma isolada. No GeneXus, os testes unitários sem interface se aplicam a testes em procedimentos, data providers e business components. Resumindo, aqueles componentes onde deveria residir a lógica de negócios de nossa aplicação. E para isso, existe o objeto UnitTest. O teste de interface permite criar testes simulando as ações de um usuário, de modo a poder testar fluxos completos da aplicação. Para isso, existem os objetos UITest para a interface mobile e o Web UITest para a interface web. Vamos nos concentrar nos testes unitários sem interface, usando o objeto UnitTest. Trata-se de um novo tipo de objeto em nossa KB, com a particularidade de ser um procedimento GeneXus especial. Isto significa que pode ser escrito código GeneXus dentro dele para testar os objetos com diferentes dados e validações. Vamos ao GeneXus para vê-lo. Vamos criar o correspondente teste que permite testar o procedimento que acabamos de desenvolver. A maneira mais simples de criá-lo é nos posicionarmos sobre o procedimento Attraction List, clicar com o botão direito e escolher Create Unit Test. GeneXus cria automaticamente os objetos necessários para implementar o teste automático. Neste caso, queremos testar um procedimento que não recebe, processa e retorna algum dado, mas apenas acessa a base de dados para exibir as atrações registradas. Observemos que na janela KB Explorer é criado um novo nó Tests, e abaixo dele os testes criados associados aos objetos correspondentes. Para executá-lo, clicamos com o botão direito Run Test. GeneXus nos mostrará o resultado de sua execução, tempo decorrido, valores obtidos em diferentes testes, etc. Embora acabamos de ver um exemplo muito inicial e básico, podemos testar todos os tipos de procedimentos, data providers e business component desta maneira. Mais adiante, estudaremos estes objetos. No final do curso, e uma vez estudados todos os conceitos necessários, veremos um exemplo mais completo e analisaremos o comportamento do correspondente teste unitário.